Uma boa tarde na graça e na paz de Jesus. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé, com 2 horas e 39 segundos, 2 minutos e 39 segundos de atraso. Graças ao Fabiano. Bem-vindo, Fabiano. A paz do Senhor, pastor César Cavalcante, que Deus abençoe. Boa sexta-feira e bom programa. No foco? No foco, pastor. Estacionado, mas no foco. Você não perdeu Eu perdi nada. 1 grama de ontem pra hoje. Sério? Sério? Daqui a pouco eu vou ter que comer só Hoje, o alface. que você comeu? Hoje eu comi de manhã 3 ovos mexidos sem gordura. Tá, agora né? fala a verdade. É verdade. 3 ovos mexidos, uma banana e farinha de maçã. Só, mais nada? Você tá vivendo disso aí hoje? E aí, não, foi meu café da manhã. Certo. Aí o almoço eu comi 70 gramas de arroz integral, uma coxa de feijão branco e fígado. Foi meu almoço. Tá bom. Você que fez o fígado? Sim. Aí é bom com Isca cebola, de hein? fígado. Isca de fígado com cebola é bom. Tem gente que e não é gosta. bom pra emagrecer também, não, É né? bom Não porque muda nada. é uma carne que tem poucas calorias, né? É, vou trabalhar com isso aí, então. É bom. Maravilha, maravilha. E é barata também. É barato? É barato. Bom, maravilha. Se você quer mandar sua pergunta ao vivo, 42 10 30 60, 011, São Paulo, 42 10 30 60, nessa sexta-feira. Ou pelo WhatsApp, 011 984 84 9988, 011 984 9988, são as formas de você participar ao vivo com a gente do programa Crescendo na Fé. E para participar do programa, ele que apresenta o programa de debates mais cedo, ele... Pastor Elias Soares de Moraes. Bem-vindo, Pastor Elias. Muito obrigado, Pastor César. E olha aí, que debate, hein? Foi muito bom, viu? Gostei. Muito bom. Do equilíbrio, teve pedido de perdão, teve reconciliação, quase teve abraço também. Não teve não. Mas foi muito bom. Bem-vindo, Elias. Muito Hoje obrigado. é o dia das perguntas mais difíceis que vocês puderem, tá? E as perguntas difíceis vai pro Pastor Elias, porque ele escreveu um livro de perguntas difíceis. E as mais Primeiro difíceis O pro primeiro livro César. do Pastor Elias, ele era bem fininho de perguntas. Ele tinha umas, 70 páginas, sei lá. Aí, eu levei ele na rádio pela primeira vez na vida. E aí o diretor, que era o meu sócio, patrão, sei lá, aí ele falou, aí o Elias, eu não sei se eu vou falar, eu não sei falar na rádio, não sei o quê, eu fico meio nervoso. Aí o Antônio falou assim, mas quem escreveu esse livro aqui? Não, na verdade não Como foi bem foi? assim. O pastor Antônio, na porta da rádio, falou: quem é você? Eu falei: eu sou o Elias. O que você veio fazer aqui? Ele falou: vem responder pergunta. Mas quem te convidou? Eu falei: o pastor César. Mas se perguntar tal coisa pra você, que você vai responder? Tal. E tal coisa? Vai, entra aí. Aí depois, eu vim pra responder nomes, acerca dos nomes. É verdade, era só dos nomes. Aí falou, aí você perguntou pra mim: foi você que escreveu esse livro? Foi. Então você vai responder a pergunta. Aí me empurrou. É isso aí. Assim nascia o programa Crescendo na Fé. Se não for na pressão, não vai. Não foi isso. Eu acho que isso aí 2005. não é. Foi. Sabe por quê? Porque em 2005 a gente lançou o livro do Pastor Paulo. Eu vi lá essa semana. E já era FTB, já era Bethesda. Isso é na época do ICP. Na época do ICP que nós respondíamos perguntas. Então, mas... Eu estive no segundo programa do ICP, ou no primeiro, que foi em abril de 2005. Mas eu acho que era 2004. Mas vamos lá. Com a gente aqui no programa, Pastor Átila. Bem-vindo, Pastor Átila, que participou do debate mais cedo, tá cabelo todo arriscado de rosa aí. Bem-vindo ao programa mais uma vez. Graça e paz, Pastor César, graça e paz, Pastor Elias, graça e paz a todos os ouvintes. Privilégio estar aqui mais uma vez. Foi de fato um debate muito bom, acirrado. Ficou mostrado que o pré-tribulacionismo é a visão verdadeira. Tá bom. Gente, Deus abençoe a todos. É um privilégio estar aqui com essas duas lendas vivas da teologia brasileira. Privilégio estar aqui. Como o Pastor César disse, Olha que eu as ganhei. perguntas difíceis vai Vai ser pro pro Pastor Elias, e as depois mais pro senhor. difíceis pro Não, senhor, pro senhor. e as E as fáceis pra Mega Master Blast difícil pro senhor, que é o homem do grego. Se liga aqui, ó. Fecha aqui nessa caneca aqui, ó. Olha que legal. Tem. Que eu ganhei da Natália, ó. Quero uma Crescendo também. na Fé. O inimigo já tá se manifestando, falando, essa aqui de conversa entre amigos do Elias, mostra do Elias. Essa eu aí, acabei mostra de do Elias ganhar, aí. a conversa entre Não amigos. ganhou, não, olha. você só tá usando. Essa eu acabei de ganhar. Tem a E cara essa do aqui César mostra aqui, mas essa, é mostra minha. que eu essa aí. ganhei, Ó, mas Olha aí. Olha lá, mostra lá. ó. Debates com o Pastor César. Não, mostra na câmera, cara. Aí, ó. Senão vai entornar água. É isso aí. Olha aí, ó. O funcionário tem que ganhar Você também. que quiser comprar é apenas R$100. Entrega em casa, tá? Misericórdia. Vamos lá, 42, 10, 30. Ô, Fabiano, coloca no 12 aí o ar-condicionado, por favor. Tá no 26? Tá Exatamente. no 22. Tá vendo? Tá no 22, mó calor, meu irmão. Tem que estar no 9. Vamos lá. Misericórdia. 42 10 30 60, você liga e fala ao vivo com a gente no programa Crescendo na Fé, o que vem lá na frente. Bora. Abemos ligação. Ligação. Alô?
Alô, Pai do Senhor, pastor César. Rapaz, quem fala? É o Ender, eu falei com o senhor ontem. Endel, falou aqui no programa? Bom, Ender, isso. Legal, meu irmão, bem-vindo ao programa mais uma vez, pois não? Amém. Agora que eu descobri o número, eu vou ligar todo o programa aí, porque eu sou uma pessoa que tem muita dúvida. Você que pensa que você vai conseguir, mas vamos lá. Você fala de onde? Amém, eu agradeço. Também poder falar com o pastor Elias, né, que eu tenho quase todos os livros dele. Recentemente o dicionário dele para um presbítero da igreja, ele disse que foi o melhor livro que ele já recebeu. Meu legal, Deus. legal. Glória a Deus. E qual que é a sua... Pastor, ontem eu fiz uma pergunta para o senhor me respondeu sobre a contribuição, foi até a resposta mais longa do programa, eu agradeço muito. Foi bem assim, explicativo para mim, mas ainda eu queria entender mais alguns pontos sobre esse tema, sobre provar ou não a Deus. São duas perguntas. A primeira eu queria saber qual é a etimologia e o melhor significado da palavra provar, que aparece em Malaquias 3:10. E a outra pergunta é que em Juízes 6:37, se Gideão provou ou não a Deus. Eu queria entender essas passagens. Ok, agradeço. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Ontem eu demorei uns 15 minutos respondendo a pergunta, não adiantou nada. Ele fazia exatamente a mesma pergunta, agora vamos demorar rapidinho. Vamos lá, provar a Deus lá, fazer prova de mim. O que significa isso aí? Vamos lá, pastor Elias ou Átila, quem vai? Ele já está preparado, vai lá. Vamos lá, vamos pegar o significado aqui da palavra. Malaquias 3. Fazer prova. É a expressão. Fazer prova. Deixa eu só pegar essa palavra no texto hebraico aqui. Eita glória. Malaquias capítulo 3, e o verso de número 10. Fala perto do microfone aí, E o Varão. verso de número 10. Diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abstância. Deixa eu ler aqui como que está essa palavra fazer prova no texto original e nós vamos ver como que está no contexto, a que se refere essa palavra à luz do seu contexto. Mas ali, pelo seu contexto, fica um pouco relativamente fácil para nós respondermos. No Strong, a palavra ali é bahan. A expressão ali significa examinar, testar, provar. Né? De acordo com o contexto, Deus está dizendo assim, ó, se você fizer, obedecendo o que eu estou lhe ordenando aqui, depois você vai provar, vai examinar e vai perceber que eu vou lhe abençoar, vou derramar a maior abastança e etc. Então, o fazer prova ali é observar, examinar de acordo com a sua ação. Seria mais de acordo com o contexto. Verdade. O Gideão também da mesma sorte. Deus fala com ele e ele tinha uma certa dúvida. Então ele estava simplesmente tentando tirar as suas dúvidas e fazendo um teste com Deus. Ou seja, aquele tipo de pessoa que confia em Deus e fala, Senhor, mas eu gostaria que o Senhor me desse uma comprovação. É mais ou menos isso que Gideão fez. Gideão, por várias vezes, ele usa desse subterfúgio, digamos assim. 42 10 30 60, você liga e participa ao vivo com a gente do programa ou pelo WhatsApp 984849988, são duas formas de participar ao vivo com a gente. E aí, Fabiano, o que nós sabemos? Abemos ligação, pastor. Então solta aí. Alô? Bom, era mentira do Fabiano, na verdade, ele estava com os dedos cruzados o tempo todo. Atenção, final 9468, é você. Então você tem aí a prova documental. Justamente. Vamos de novo. Atenção, alô, senhores passageiros. Alô, tá, a pessoa não tá nem aí. Então vamos pro próximo. Então solta de áudio. Ainda não tem, pastor. Tá, então vou cantar uma música, Fabiano. Vamos. Porque não tem pergunta, eu vou cantar. Dá uma boa dúvida, Elias, pastor. canta um louvor aí. Baruch haba Beshem Adonai. Mismor le Davi. Ó, vou contar uma coisa que o pessoal não sabe. O pastor Elias é cantor. O pastor Elias é músico. É verdade, pastor? Diante de Deus. Ele toca clarinete, Elias. Clarinete. Que isso, rapaz. Instrumento de palheta, né? Palheta. De palheta. E o Elias cantava num quarteto. O Elias cantava num quarteto. Entendeu? Então, Eu acho que a pessoa voltou pra linha, pastor. Opa. Não, agora vamos cantar até o fim do Agora programa. Agora eu vou cantar uma... Baruch haba Beshem Adonai Kadosh Yavetzevaot Meluch al Haaretz Kevodo. Só porque eu enchi a bola Isaías dele, já 6. começou. Isaías 6. Você canta também, Marão? Se eu cantar aqui, vocês perdem seus ouvintes do programa, pastor. Se eu cantar, aleijado anda. Porque o aleijado fala o quê? Tô fora.
Os mortos Essa foi a melhor do ressuscitam. dia. Essa foi a melhor do Os dia. mortos falam, o quê? Que é isso? Sextou. Vamos lá, vamos lá. Tem ouvinte? É o mesmo Vamos ouvinte? tentar? Mas é o mesmo, não sei se... Tá na linha. Tô vendo aqui se mexeu o VU aqui da mesa. Certo. Alô? Alô de novo. Tá, não deu, Fabiano. Vamos pro próximo. Se tem outro aí, não. Olha ele aí. Olha ele aí. Oi, Você não vai pôr, né, Fabiano? Então vamos Ela. descer mesmo, vamos lá. Alô, quem fala? Oi, é Silvani. Silvani, fala de onde? Silvandi. Eu falo de Barueri. Certo, sua pergunta, meu irmão. Olha, minha pergunta é o seguinte, eu tenho uma dúvida. Lá no João 14, fala assim, Jesus falando, aí mais ou menos fala assim, eu vou para o Pai, voltarei outra vez. E aí tem uma palavra que ele fala assim, e se eu for, voltarei. Eu tenho uma dúvida, e se eu for? Não sei se é a tradução que está da minha Bíblia, que é a impressão que eu tenho, eu sei que Jesus é onisciente, que sabe tudo. A impressão que eu tenho é que fala isso se eu for, tipo, como se não tivesse certeza que ia. A outra pergunta são duas perguntas. A outra pergunta é, no Apocalipse fala assim que lá no céu, na cidade, vai ter uma árvore que será as folhas para a saúde das nações. E a Bíblia diz que lá não vai ter doença. O que significa essa saúde das nações? Ok, obrigado. Deus abençoe. Fica na paz. Deus abençoe. Amém. Vamos lá. Se eu for, algumas versões, acho que atualizada já coloca quando eu for, né, hoje em dia, mas eu acho que o se faz mais sentido no texto grego. Mas vamos lá. Se eu for, o que significa isso? Será que eu vou? Será que eu não vou? Qual que é a ideia? Posso? Pode. Posso. Fique à vontade. Então, e quando eu for, eu acho que é mais apropriado, né? Porque se eu for, ele pressupõe uma certa dúvida, né? Vou ou não vou? Então eu creio que e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Mas vamos ouvir a voz do grego agora. Vou tentar tomar aqui ser bem sucinto. Não precisa não, pode caprichar. Tá, então a partir do capítulo 13, versos 31 e até o último versículo do capítulo 37 é conhecido como ser o último discurso de Jesus para os seus discípulos, ou o discurso de formatura de Jesus. Ele está tratando dele do contexto, por exemplo, no verso 1 do capítulo 14, diz, não se turbe o vosso coração. Ele percebe que os discípulos estão tristes pelo fato dele estar tratando desses assuntos, da sua morte, etc. Quando ele diz, e quando eu for, ou se eu for, aquilo ali não aparenta dúvida. Ele está dizendo, olha, se eu for no sentido que vocês entenderem que eu vá, eu preciso ir para voltar e buscar vocês. É nesse sentido. Então ali não desperta dúvida em Jesus. A dúvida ali, a dificuldade é referente aos discípulos. Então não é que ele não sabe se ele vai ou se ele não vai. O se eu for ali, por exemplo, eu vou tentar explicar aqui simplesmente. Eu falo com meu filho tá triste, pequenininho, tá triste porque eu vou trabalhar. Eu digo, meu filho, olha, se papai for trabalhar, papai vai trazer para você aqui um presente. Ou seja, se você me deixar ir, se você não ficar triste pelo fato de eu ir, eu trago um presente para você. É nesse sentido que essa palavra é usada por Cristo, para que os discípulos não ficarem tristes pelo fato dele ir. De forma bem simples, o contexto. Foram duas, não, né? Foi só essa aí. Foi outra pergunta. Tem outra, não tem? Essa. Eu acho que foi só essa. Só anotei essa. Vamos lá. 42 10 30 60, você liga e participa ao vivo com a gente do programa, ou você liga rápido ou a gente canta uma música. Então vamos lá. Aqui a gente tem que ser na ameaça. O que tem aí, Fabiano? Temos o WhatsApp, pastor. Solta aí. Paz, Senhor, pastor, me tirou uma dúvida. Eu tinha uma dúvida em relação a fazer apelo para crianças aceitar Jesus, principalmente quando os pais não são evangélicos. Tenho de vista um caso aqui na minha igreja que qualquer dia a gente vai sentar para conversar aí sobre isso, uma espécie de conselho. Onde eu vi o pastor fazendo apelo para a criança e pedindo para que ela repetisse o que ele falasse, né, pedindo perdão pela transgressão, coisa que às vezes criança nem sabe o que quer dizer, né? Ou seja, então é um transgressor, né, humano pedindo para uma criança que é inocente pedir perdão pela transgressão. Claro que essa é a minha opinião e queria ver a opinião do senhor sobre isso, né? Criança aí com menos de 12 anos que não tem uma compreensão completa sobre o cristianismo. Quem vai? Posso? Pode. Existe dentro da psicologia o que nós chamamos de a idade da razão.
Isso independe da idade da criança. Tem criança que entende o que é certo e o que é errado mais cedo ou mais tarde. Então não é uma idade taxativa. Ele disse ali, por exemplo, criança com menos de 12 anos. Vou dar um exemplo histórico, né? O Wesley, por exemplo, ele já participava da ceia do Senhor com 9 anos de idade. Né? Já participava. Então a questão de fazer apelo para a criança, no sentido de que ela entende o que é certo e o que é errado, não há problema nenhum. Agora, nós não podemos dizer que um bebezinho, por exemplo, que não sabe o que é certo e o que é errado, ele é ofensor, pecador, nesse sentido consciente da palavra. Existe aí a idade da razão, quando a criança passa a entender o que é certo e o que é errado. Isso aí varia de criança para criança. Uns chegam a essa conclusão com 7, outro com 8, outro com 9, 10, etc. Vai muito de criança para criança. Eu acho que respondi. Vocês entendem que a criança, não importa a experiência religiosa dentro de casa, mas o bebê é sempre salvo? Olha, só ainda dando uma esticadinha e entro aqui, na comunidade judaica, a emancipação da idade infantil para a idade adulta, ela acontece com o homem no bar mitzvah e com a mulher no bat mitzvah. Ou seja, o filho do mandamento, a filha do mandamento. É uma emancipação. A partir desta celebração, a criança torna-se moralmente responsável pelos seus atos a partir desta idade. Agora, como já disse, pontuou muito bem o pastor Átila Ribeiro, varia muito de criança para criança. Dizer que uma criança não tem pecado, eu acho que é uma temeridade, porque todos nós nascemos pecadores. Agora, eu penso que Deus tem o seu critério para julgar aquela que vai ou não vai para o céu. Eu penso que uma criança, quando ela morre, não nessa idade da razão, sem essa oportunidade, sem essa consciência de pecado, Deus tem um critério para tratar com ela. E eu não acredito que nesta fase Deus vai mandar uma criança para o inferno. E você acha? E ainda o Senhor Jesus diz, né? Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Agora, se essa criança não é que ela é salva, ela pode, nesta fase, pelo fato de não ter consciência do pecado, nasceu num lar cristão, o Senhor pode salvá-la, mas não significa que ela é salva, o Senhor pode salvá-la. Agora, no caso, por exemplo, daquela que atravessa toda essa idade, tem consciência de pecado, tem oportunidade para confessar a Cristo como Senhor e Salvador e não toma nenhuma atitude, então o que resta para ela é o que disse Jesus: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Exato. O que o pastor Elias falou em primeiro lugar, de fato, né? Isso é bíblico. Pelo pecado original, todos nós nascemos no pecado. Mas existe aí a ideia da consciência moral. Uma criança, dependendo da sua idade, né, ainda não tem a consciência desse pecado. Por isso que, nesse sentido da palavra, a criança ela está salva. Nesse sentido. Ela não tem consciência do pecado. Vamos lá, um bebê nasce hoje, tem 3 meses, acontece uma coisa, ele morre. Ele não tem consciência do pecado. Por isso que a morte de Cristo é suficiente para eles naquele sentido. Para salvá-lo naquele momento. Exato. Não é que ele nasce salvo, porque se ele nasce salvo, aí ele não precisa nem de apelo para pedir. Agora, quando ele chega para receber a salvação. Quando ele chega na idade da consciência, ele precisa reconhecer o sacrifício de Cristo. Isso é importante. Bom, 42 10 30 60, você liga e participa ao vivo com a gente do programa. O Vitor Gomes aqui no chat, ele tá falando assim: pastor, pede pro Fabiano liberar o WhatsApp aí. Eu acabei de soltar Ele falou que não vai liberar. Falou que não vai liberar, Idemar. Eu acabei de soltar um áudio. Não que eu queira fazer inferno e jogar os ouvintes contra o Fabiano, mas eu acho que vocês tinham que fazer um abaixo-assinado contra o Fabiano, entendeu? A culpa é sempre do Fabiano. Exatamente. Vamos lá, o que nós temos aí, Fabiano? Ligação, pastor. Ok. Alô? Alô, boa tarde. Boa tarde, quem fala? Heber Carvalho. Heber Carvalho. Você fala de onde, Heber? Eu falo do Rio de Janeiro. Bem-vindo ao programa. Tá calor aí hoje? Tá quantos graus aí no Rio de Janeiro? Aqui tá muito quente. Deve estar fazendo quase 40 graus, sensação térmica de 70. Misericórdia. Vamos lá, você mora no Rio? Rio mesmo? Que cidade? Que lugar do Rio? Eu moro no Rio de Janeiro, aqui na cidade mesmo, num bairro de Pilares. Legal. Pilares é zona oeste, eu acho, não lembro. Mas vamos lá. Zona norte. Norte. É norte do... É isso aí. Vila Nova de Pilares. É isso aí. Bora lá, meu irmão. Sua pergunta. Então, a minha pergunta é um pouco complexa. Eu gostaria que tanto o pastor Elias
quanto o pastor César, e o outro pastor eu acabei não vendo o nome, É o Atila. mas gostaria também que me desse uma posição sobre essa minha dúvida. No livro de Judas, capítulo 1, fala sobre a disputa de Satanás com Miguel Arcanjo acerca do corpo de Moisés. Eu gostaria de saber se essa palavra corpo, no grego, ela só se refere ao corpo físico ou, nesta passagem bíblica, ali estava se referindo ao corpo espiritual de Moisés. Porque, segundo as Escrituras, o próprio Deus sepultou Moisés no monte no qual Deus mandou ele subir e ele avistar a terra prometida. Então, como Satanás estaria disputando acerca do corpo físico de Moisés se o próprio Deus o havia sepultado? Aí a minha dúvida é se essa palavra corpo no grego ela tem uma conotação só para corpo físico ou para corpo espiritual. E eu tenho uma outra pergunta também. Quando a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, desce do céu, adereçada como uma esposa faseada para o seu marido, que eu acredito que isso aí é literal, essa cidade desce, nós vamos participar do milênio. A palavra de Deus, depois daí, ela não nos informa que essa cidade retorna novamente para o céu. Então, nós vamos ter uma morada aqui na terra com o nosso Senhor e vamos ter um turismo no céu, ou como é que fica isso aí? Ok, obrigado, Eber. Deus abençoe, fica na paz. Amém, vamos lá. Amém, fica na paz. Pode começar, professor. A expressão grega ali em Judas, primeiramente, boa tarde aí, Weber, né? Do Rio de Janeiro. A expressão grega usada ali para corpo, ela pode ser aplicada tanto a corpo morto quanto para vivo. Eu tô sem aqui o dicionário, mas se não me engano é soma a palavra ali. Sim. Soma, né? Ela pode ser aplicada tanto para um corpo vivo quanto para um corpo morto. Por exemplo, eis aqui todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado em santificação. 1 Tessalonicenses 5:23, usa a mesma palavra, ele é corpo vivo. Agora é interessante a expressão a respeito do corpo. Ele parece que ele disse ali se foi o corpo espiritual ou se foi o corpo físico de Moisés. A pergunta dele foi bem interessante. Ele diz assim, se Deus sepultou Moisés, lá em Deuteronômio fala, acho que 34, como que Satanás está disputando o corpo de Moisés? Como é que essa questão funciona? Ah, entendi. Beleza. O texto não dá passo para dizer nem que está vivo, nem que está morto, mas subentende-se ali que eles estão contendendo a respeito de algo. Não quer dizer que um viu nem que o outro viu. Por exemplo, nós estamos aqui contendendo a respeito de um assunto que não necessariamente tem que estar aqui em cima da mesa. Está aqui perto de nós. Então esse é o sentido que eu penso encaixar-se melhor ao texto. Não dá para defender ali se está vivo ou se está morto, no meu ponto de vista, óbvio. Mas a expressão corpo ali, que é soma, pode se referir tanto a um corpo morto, um cadáver, tanto ao corpo de quem está vivo. Mas o pastor Elias vai desmiuçar melhor o assunto. Esse texto aí é um texto extremamente complexo, inclusive foi objeto de um debate que eu fiz na RIT com o professor Leandro Quadros, né? Porque com base nesse texto, eles defendem que Moisés foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel. E eles dizem que... Com base nesse texto. Com base nesse... Essa é uma das bases deles. Eles têm outros textos também que eles apresentam, mas é que o nosso tema girava em torno deste texto, né? Uhum. Então, que Moisés ele foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel e a disputa não poderia ser por um corpo morto, mas por um corpo vivo, que Satanás se achava no direito de não permitir que ele fosse ressuscitado porque ele havia pecado. Isso aí está nos escritos da senhora Ellen Goldwhite. Ela trabalha no seu livro, por exemplo, Primeiros Escritos, O Desejado de Todas as Nações e outras obras também que ela faz esse tipo de defesa. Mas isso também não é uma defesa apenas dela. Existem alguns teólogos do século XVI, século XVII, que faziam esse tipo de defesa também. Mas como nós entendemos que a revelação ela é progressiva, não há possibilidade de fazermos esse tipo de defesa, até porque, aí a palavra ali é soma, né? Uhum. Então, até porque, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 34, versículos 5 e 6, a Bíblia diz que Moisés morreu e o Senhor o sepultou num vale. Então foi algo exclusivo de Deus, até porque não tinha ninguém com Moisés lá em cima do monte, no local, para ver o local exato onde ele foi sepultado. E eu creio que Deus fez assim para evitar
que acontecesse o que ainda hoje acontece, e que naquela época também aconteceu com aquela serpente Neustã, em que o povo passou a adorar aquela serpente. Agora imagina se eles encontrassem o corpo de Moisés. Seria uma idolatria, estariam vendendo células de Moisés até hoje, né? Então, por essa causa, Deus omitiu. E, por outro lado, em Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2, ali o texto ele é claro em dizer o seguinte: Moshe avdi met, ou seja, Moisés, meu servo, morreu ou está morto. Então, ali no caso, por exemplo, a disputa é pelo corpo morto e não pelo corpo vivo. As questões são bastante complexas, mas o texto é plausível, que ele morreu e o Senhor o sepultou. Não diz que ele ressuscitou, até porque se ele ressuscita, Jesus deixa de ser as primícias, o aparré, né? E para ser Moisés, porque no caso seria com corpo glorificado e não com corpo corruptível e mortal. Ouvintes? Temos sim, pastor. Alô? Alô? Bom, hoje é o dia. Vira aí, Fabiano. A gente vai pro intervalo e a gente volta já. Vai. Musical 105.7. Crescendo na fé. Musical 105.7. Crescendo na fé. Musical 105.7. Crescendo na fé. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Você liga aí e participa ao vivo com a gente do programa ou pelo WhatsApp 99007-6844. 99007-6844. Esse número é para fazer a inscrição. Esse número é para fazer a inscrição, tá bom, eu já entendi. Aqui é 984849988 e o Fabiano não vai soltar seu áudio também. Tem que mandar e orar para que o rei da Pérsia, né, não fique travando o negócio aqui por 21 dias. Vamos lá. Não foram 21 dias, né? Sei lá quantos foram. Acho que foram 10 dias. Vamos lá. O que nós temos, Fabiano? Temos ligação, pastor. Certo. É a mesma pessoa que não queria falar? Não, é outra pessoa. Então, bora. Alô? Obrigado, Thaís. Alô? Alô, boa tarde, pastor César, pastor Elias, pastor Átila, irmão Fabiano. Rapaz. Pai do Senhor. Vamos lá, pois não, meu irmão. Pastor César, deixa eu te perguntar, duas perguntinhas. O que seria, na visão do calvinista, livre-agência, na diferença do livre-arbítrio? E uma outra pergunta, pastor. Um pastor afirmar que Deus decretou o ataque à Torre Gêmeas, isso é um fato que é considerável ou é um pensamento somente dele? Essas são minhas perguntas. Ok, obrigado, meu irmão. Deus abençoe, fica na paz. Deus abençoe, pai. Quem vai? Fique à vontade, Pode ir, pastor. pastor. Posso ir? Opa. Bom, livre-agência e livre-arbítrio, na verdade o calvinismo ele usa a expressão livre-agência até por discordar do livre-arbítrio. Eu tenho um pensamento um pouco diferente nesse ponto. Não concordo com a teologia calvinista, embora tenha muitos amigos calvinistas. Eu penso que é um problema muito sério. Por exemplo, dizer que Deus determinou a destruição das Torres Gêmeas, por exemplo, é atribuir ali a culpa ao próprio Deus. E aí nós não podemos negligenciar. Existe a soberania divina, obviamente, mas também a responsabilidade humana. Então, existem outros pensamentos que se encaixam melhor nas Escrituras. A responsabilidade humana não pode ser anulada nesse ponto. Então, eu penso que nesse ínterim, a doutrina arminiana responde melhor essa pergunta. Elias. Nós temos aí uma definição de livre-agência e livre-arbítrio. Dentro da visão calvinista, o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio parte da perspectiva de que há o livre-arbítrio quando você pode fazer algo que seja contrário à sua natureza. Então, por exemplo, Adão. Qual é a natureza de Adão? A natureza de Adão não era uma natureza pecaminosa. Ele não tinha uma velha natureza, até porque ele foi criado santo, justo, reto, e a natureza dele santa. Então, quando ele sai desse padrão de santidade e passa a praticar aquilo que é contrário à vontade de Deus, ele está no uso do seu livre-arbítrio, porque está fazendo algo que é contrário à sua própria natureza.
Da mesma sorte, quando alguém que é mau, que tem uma velha natureza e pratica o bem, isso também é o livre-arbítrio, o que o calvinismo não concorda, acha que o homem não pode ter o livre-arbítrio. Depois da queda, o homem continuou tendo o livre-arbítrio? Sim, Deus restaura através da graça preveniente o livre-arbítrio do homem quando vai buscá-lo, ali no capítulo 3 de Gênesis. Agora, esse livre-arbítrio do homem é infra ou supralapsariano, ou seja, é antes da queda ou depois da queda? É um livre-arbítrio depois da queda, porque ele tem a sua natureza manchada, contaminada pelo pecado. Antes ele tinha um arbítrio, diríamos assim, pleno. Hoje ele tem um arbítrio que não é tão livre tanto quanto era Adão antes de cometer o pecado, mas isso não significa que ele não gosta dessa liberdade, até porque, se isso não é possível, então Deus brincou com Caim. Quando Caim engendrou no seu coração o plano de destruir o seu irmão, Deus disse para ele o seguinte: Caim, se fizeres o bem, não é certo que serás aceito? Porém, se você praticar o mal, o pecado já à porta, mas a ti compete dominá-lo. Então, o que Deus está aí apresentando é que ele teria como praticar o bem, deixar de praticar o crime que ele havia planejado, e que ele também poderia ter domínio sobre isso pela própria graça que lhe foi oferecida, desde o jardim do Éden. E depois nós temos outros textos, por exemplo, como Mateus capítulo 23, a partir do versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntá-los como a galinha ajunta os seus filhotes debaixo das suas asas, e vocês não quiseram. Se formos, por exemplo, para Deuteronômio capítulo 30, 19, o verbo que vai aparecer ali é bahar, e bahar é a ideia realmente de escolha, de livre escolha. Depois temos Isaías capítulo 1, versículo 29, Apocalipse capítulo 22, versículo 17, o espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga venha, e quem quiser. Então ele começa com Gênesis capítulo 2, 16, 17, termina em Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Agora essa questão do decreto de Deus, aí tem a visão calvinista e ultra-calvinista. Vincent Young, por exemplo, ele é um ultra-calvinista, ele acredita que o homem nunca teve o livre-arbítrio, que desde o início eles partem da perspectiva de 3 decretos. O decreto da criação, o decreto da queda e o decreto da salvação. Quando chega nesse decreto da queda, isso faz com que o próprio Satanás, o homem mais pecador, mais terrível do mundo, seja isento dos seus pecados, porque ele não pecou porque quis, pecou porque ele estava debaixo de um decreto irresistível, extremamente poderoso, que é o Deus Todo-Poderoso, e ele não podia se ver livre deste decreto. Então isso faz com que o homem não tenha responsabilidade nenhuma, uma vez que foi Deus que decretou. Vamos lá, 4210 3060, você liga e participa ao vivo com a gente do programa Crescendo na Fé. WhatsApp, pastor. Solta. Graça e paz, pastor César, tudo bom? Meu nome é Matheus, eu falo aqui de Cascavel, Paraná. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é sobre Lucas 1:31, quando o anjo Gabriel vem e dá o recado para Maria de que ela teria um filho, colocando o nome dele de Jesus. Eu costumo ler a Bíblia lendo a apologética da ICP, a NVT e o Strong, né? Aí no Strong eu vi que o nome Jesus ali diz que era um nome comum na época, que inclusive parecia ser o nome de Barrabás também. No caso seria Jesus Barrabás, né? Eu queria saber sobre esse nome Jesus, tem alguma base bíblica para isso? De fato esse era o nome mais comum? Como que funciona isso? E a segunda pergunta é em Mateus 14:52, quando eles vão lá no Getsemane e prende Jesus, né? Ali no final fala que tinha um homem com um lençol. Quando prenderam Jesus, ele escapou, deixando cair o lençol nu, né? Tem algum motivo para isso estar ali no texto? É alguém específico? Deus abençoe, pastor. Vem para Cascavel aqui pregar, hein? Obrigado pelo carinho. Vamos lá, são 2 questões. Qual o senhor vai? Eu fico a primeira. Vou ficar com a segunda, então. Então tá bom. A segunda, pra mim, eu acho mais fácil. Já que você achou a primeira mais fácil, eu acho a segunda mais fácil. Ah, bom, então. A tradição acredita que aquilo citado em Marcos, que ele disse, na verdade ele disse Mateus, né? Mas é Marcos. Em Marcos, sobre aquele jovem que fugiu nu, é o próprio Marcos. É o próprio Marcos tentando dizer que era ele, mas sem falar, reconhecendo que ele antes era uma pessoa
medrosa, que não era uma pessoa que tinha coragem nesse sentido e ainda era jovem demais, mas depois ele teve a ousadia de escrever o próprio evangelho. Então, basicamente, a tradição acredita que aquele menino que fugiu nu seja o próprio Marcos, autor do evangelho. Muito bem. O nome Jesus, ele é bastante questionável. Há alguns que chegam a dizer que o nome Jesus não pode ser pronunciado e que foi uma deturpação da Igreja Católica que manipulou o texto do Novo Testamento sem nenhuma prova. Por outro lado, também existe aí algumas tradições judaicas, né? A gente chama dos grupos dos restauracionistas, que querem restaurar o texto e chegam a dizer que esse nome Jesus também é uma imposição, sem nenhum documento, e aí diz, mas o livro de Matitiahu, que é o livro de Mateus, é um livro que foi escrito em hebraico. Não existe, dos quase 6.000 manuscritos do Novo Testamento, um só em hebraico. E os que tiver é porque foi uma tradução. Então não existe um documento confiável do texto de Mateus sendo escrito em hebraico. Portanto, esse nome é um nome grego. E também não é Deus cavalo. Até porque há uma deturpação por parte destes, dizendo o seguinte, que Ie em hebraico é Deus a forma contraída de Yehová, mas Jesus com sus, que é a palavra hebraica para cavalo. Só que esse nome não é hebraico, esse nome é grego. Então fazer esse tipo de manipulação para poder validar um argumento, eu penso que é um tanto temerário, né? Mas Jesus vem do grego, Jesus, e significa salvação, o Salvador. Possivelmente a forma grecizada do nome Yeshua, a forma contraída de Yehoshua, cujo significado é Yahvé é salvação. Agora, o nome Jesus era um nome comum? Sim. Tem um que chama Jesus o Justo, tem outro que chama Jesus, o Jesus Barrabás. Inclusive Pilatos, quando diz assim, a quem vocês querem que eu solte? A Jesus, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque, de acordo com a história, Barrabás também se chamava Jesus. Então era um nome muito comum, assim como Yehoshua, que não é um nome hebraico apenas de Jesus, mas é um nome de Josué, que antes se chamava Oshea e aí passou a ser Yehoshua. Quer falar? Só um pouquinho, pastor. Claro. O que o pastor Elias disse a respeito sobre o Deus cavalo, né? É muito interessante. As pessoas pegam o Iê no grego e comparam com o Iê em hebraico, que de fato representa Deus. Agora, no hebraico, nós temos três S's. O Shin, o Sim e o Samer. O Sus ali de cavalo é de Samer. E o Sus lá no Novo Testamento é do Shin, que é Yeshua. Certo? Então é diferente. E outro, em segundo lugar, o sus no grego ali, nós temos o ômicron e o upsilon, que se torna u, que é um ditongo, que se torna u no grego. Então não tem nada a ver com Deus cavalo. É uma deturpação, Deus Salvador. É deturpação. Vamos lá, temos ouvinte ao vivo? Temos sim, pastor. Pelo telefone, Pelo né? telefone, isso. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É o pastor Edivan Matos, da cidade de Cachoeiro, Itapemirim. Oi, Edivan, bem-vindo ao programa, pois não, meu irmão? Primeiro, quero parabenizar a todos aí pelo excelente programa e eu quero aqui deixar uma pergunta. Eu quero perguntar a respeito até onde vai o limite da igreja com os costumes judaicos, o envolvimento da igreja com os costumes judaicos, na questão das crenças, o uso de objetos, algumas festas, né, que muitas pessoas fazem, né, até mesmo dentro das igrejas, o uso de alguns materiais. Eu queria saber até onde vai esse limite. Mandar um abraço também para o meu amigo pastor Arthur Ribeiro. Legal. Vamos lá. O senhor conhece? Então? Meu amigo pessoal, que pastor benção. Edivan Matos, presidente do ministério bem abençoado lá na cidade. Legal, maravilha. E aí, costumes, roupas judaicas? Seu amigo, responda para ele. Primeiramente, quero mandar um grande abraço pro meu amigo pastor Edivan Matos, um grande homem de Deus, meu amigo pessoal. Semana que vem vamos ter um churrasco junto, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Edivan. Aí não chama ninguém. Você pode ir lá pra Cachoeira fazer esse churrasquinho com a gente, vai ser um prazer. Bênção de Deus, meu amigo pastor Edivan. Bom, eu penso o seguinte, ultimamente, amados pastores e amigo pastor Edivan Matos, está tendo uma mistura em alguns lugares de cristianismo com judaísmo. Né? Nós temos que deixar bem claro que cristianismo é cristianismo, judaísmo é judaísmo. Agora, estudarmos a cultura judaica, os costumes da época da Bíblia, isso nos ajuda por demais na hora de fazermos uma exegese. Porque a exegese, nós temos que ter base gramatical, histórica e teológica.
São os 3 pontos que nós precisamos ter para fazermos uma boa exegese. Então, conhecer os costumes, questões das festas, tradições, vestimentas e etc. é importante para compreendermos melhor o texto. Agora, fazer o uso disso atualmente na igreja, penso que é desnecessário. Eu não preciso hoje usar os equipamentos judaicos porque eu sou cristão, né? Respeito quem os fazem, respeito, mas discordo veementemente. Eu não preciso ter esses subterfúgios hoje pelo fato de eu ser cristão. Nós temos que ter, por exemplo, a sabedoria do significado de cada coisa. O que significa? Alguém está acima de mim. O talit, existe o talit katan, que é o pequeno, o talit gadol, que é o talit grande. O que é que representa? Os filactérios e etc. Então, saber a representatividade seria até bom por demais para interpretarmos o texto. Por exemplo, quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela toca no mitzvah do tzitzi, que é o mandamento da orla das vestes. Pastor Elias, na ponta do talit katan, existia 5 pontas. 8 pontas. Nessas pontas tinha 5 nós. Esses 8 pontas representavam os 8 órgãos vitais do homem que foi contaminado pelo pecado. Esses 5 nós representavam Bereshit, Shemot, Vaikra, Bem Debar e Devarim, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No Pentateuco. No Pentateuco, né? Para nós em português. E ela tocou então em quê? Por que aqueles 5 nós estavam em cada uma daquelas 8 pontas? Porque os judeus acreditavam que só a Torá, só a palavra, pode purificar o homem. E onde ela foi tocar? Na orla das vestes. Ou seja, no mitzvah do tzitzi, que é o mandamento da orla das vestes. Ela tocou ali, então ela tocou em quê? Na palavra. Agora, isso não quer dizer que eu vou pegar um talit hoje, vou ungí-lo e vou dizer que ele tem poder para curar. Não, a Bíblia diz que saiu virtude de quem? De Jesus. Verdade. E nem a arca do concerto, né? Exato. Então isso daí é desnecessário para nós cristãos. 4210 3060, você liga e participa ao vivo e tem gente ao vivo para falar com a gente. Alô? Alô? Tá ouvindo ontem. Alô? Hoje é o dia, hein, Fabiano? Tem mais um aqui, pastor. Será que tu gerou esse, né? Então vamos lá, mais um. Lá. Alô? Pastor César. Olá, Alô, quem Pastor fala? César. Ailton. Ayrton, fala de onde? Eu falo aqui do próximo Valo Velho, aqui, Tapsiri da Serra. Sou cristão na Congregação do Senhor no Brasil, mas não importa as religiões, todas são cristãos. Pois não, meu irmão. Agora é o seguinte, quando é Apocalipse, João tem uma visão e vê a cidade santa que endereçada, que descia do céu. Aí eu pergunto, quando a igreja for arrebatada, ela vai para cima e fica, ou a cidade vem para a terra? Essa pergunta já foi feita e não teve resposta, é verdade. Descia do céu. Okay. A cidade santa que nós vamos morar, é lá em cima ou aqui embaixo na terra? Boa pergunta. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Teve essa pergunta e a gente não lembrou dela. Então, verdade. Fala, a cidade descia do céu, aí não sobe mais, aí fica a eternidade, então é na terra? Verdade. Alguém tinha ligado. Ele até falou assim, é só um city tour lá no céu e depois volta? Como é que é o negócio? Bom, vamos lá então. A Cidade Santa. Existe aí uma divergência entre alguns pós-tribulacionistas, não todos, né? Porque inclusive hoje o pastor César acredita que a igreja vai para o céu. Sempre disse isso. Sempre disse isso. Outros que não acreditam que a igreja vai para o céu. Então nós acreditamos, dentro de uma visão pré-tribulacionista, o professor Átila também, nós acreditamos que por ocasião do arrebatamento, a igreja é arrebatada até os ares e dos ares ela vai para o céu. Agora, e a Nova Jerusalém? Quando é que acontece? A Nova Jerusalém, dentro da visão dispensacionalista, pré-milenista, pré-tribulacionista, a Nova Jerusalém, ela só desce depois do milênio. Ela não desce antes do milênio, mas depois do milênio. E então ela estará aqui na Terra. Alguns acham que ela estará lá no céu. Agora, essa questão da Nova Jerusalém também é objeto de muita discussão, porque existem alguns que entendem que a Nova Jerusalém é a própria igreja, mas ali diz que é uma cidade. Aí, é uma cidade, é a própria igreja. Eu estou inclinado a pensar que é uma cidade. Mas ela fica no céu, fica na terra, no fim a Nova Jerusalém desce e aqui disso será a habitação. No caso, por exemplo, a Nova Jerusalém está aqui e para o salvo que está com o corpo glorificado,
céu e terra se tornam uma mesma coisa. O trânsito entre céus e terra é a mesma coisa, mas nós estaremos habitando com o Senhor aqui na terra, de acordo com Apocalipse capítulo 21 e 22. A minha visão concernente a isso é 99% parecida com a do senhor. Parece Olha que aí. só se eu não entendi o que o senhor disse aí, me parece que é 100%, mas eu vou dizer 99% porque eu não entendi perfeitamente. No que tange o arrebatamento, ok, antes da tribulação, ele já sobe e tal. A Nova Jerusalém, o verbo usado ali que desce do céu, o termo ali é um ato contínuo, né? Então, nosso pensamento o quê? Talvez divide nisso aí. Ela paira sobre a atual Jerusalém durante o milênio, e a igreja que vai estar com o corpo glorificado, adaptável tanto à terra quanto ao céu, ela pode estar ora na Nova Jerusalém, ora aqui. Agora, no final do milênio, é exatamente como o senhor disse aí, nós habitaremos de fato na Nova Jerusalém, e a Bíblia dimensiona a Nova Jerusalém. Tá. Então vocês entendem que a igreja fica 7 anos só no céu? Só no céu? Não, mas essa não foi a pergunta dele. Você está querendo um debate, né? Não foi essa a pergunta não, pastor. Não, essa é a minha. Porque em cima da resposta... 7 anos. A igreja fica no céu 7 anos. 7 tá bom. anos. Bom, Elias... Lembrando que no céu, pastor, lembrando que no céu não há um tempo como aqui na terra. Esses 7 anos é referente aos acontecimentos aqui na terra. Lá no céu, a gente vai chegar no céu antes da tribulação, no arrebatamento, e eu vou até brincar um pouquinho aquaqui. Quando nós chegarmos no céu, pastor Elias, vou puxar pro nosso lado aqui, e os pós-tribulacionistas estiverem lá, por exemplo, quando eu ver o pastor César no céu conosco, antes da tribulação arrebatada, eu vou falar, senhor, ó... Tipo Paulo, né? Paulo, tal, o pastor... pessoal que é pós, tal. Não, Paulo era pré. Paulo era pré. Olha o papo. Ele Paulo, é Jesus o seu Cristo. bagre saboado. Jesus Cristo, Irineu, os pais da igreja, todo mundo eu vou falou. falar assim, senhor, o senhor deixa eles no céu, sim, um céu mais Policarpo. inferior, assim, Um entendeu? subcéu. Um subcéu, porque eles pregaram que a gente ia passar. Tipo, Policarpo fica lá, e aí você fica no céu melhor que o Policarpo, porque ele falou que é depois. Jesus não vai Elias, deixar os postos, bem-vindo porque eles sempre são- Vai aqui. deixar não. Eles querem ficar para depois. E a gente Elias, tem bem-vindo misericórdia sempre aqui, deles. meu irmão. Muito obrigado, pastor César. E quem quiser o nosso kit promocional, eu esqueci de avisar. Opa, tá aqui, olha. É só entrar em contato conosco, tem um telefone que provavelmente vai aparecer aqui, e nós estaremos enviando para você. 0 operadora 11 94901 6633 ou 0 operadora 11 93279 3001 ou ali, ó. Maravilha, maravilha. Pastor Átila, bem-vindo sempre aqui. Ok, pastor, eu que agradeço o convite, ter ficado aqui no programa da tarde. Foi um privilégio aí o nosso debate, mais uma vez, debater com o senhor. Para mim é uma honra, sem demagogia nenhuma. Só estar aqui ao lado dos senhores, referência para mim, outra referência para mim. Eu já disse pro senhor na outra ocasião que eu sou 99% fã do senhor. Glória a Deus. Eu seria 100 se eu fosse pré, mas... Se fosse pós. Não, se ele fosse pré, Se ele fosse eu seria pré. 100. Eu ser pós é impossível. Então, gente, olha, é um Obrigado, prazer. meu irmão. Deus é um prazer abençoe. estar aqui A com Deus vocês. toda a glória. Fabiano, obrigado, meu irmão. Pastor, eu que agradeço. Um final de semana abençoado. Se você quer entrar no curso de teologia, aproveita agora. Você paga R$199 e leva tudo. Chega aquela caixa na sua casa. Vem aí, pastor Jeremias Neto, o nosso presidente. E a segunda-feira a gente volta. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Fica por aqui, Crescendo na Fé. Mais um programa que te faz crescer no conhecimento da palavra de Deus da Musical FM. ZYD